Olá, hoje vamos mergulhar fundo numa história bem intensa. Trechos de O Lado Feio do Amor, da Colleen Hoover. A missão aqui é desvendar a relação super complexa da Tate com o Miles, tentar entender de onde vem tanto conflito, sabe? O que, no fim das contas, quebrou esse cara. E olha, a história já começa com uma cena, putz, impactante. Imagina a cena. Tate Collins, nova na cidade, chega para morar com o irmão Corbin. E a primeira coisa que ela vê é um homem. Um homem completamente apagado de bêbado na porta do apartamento, bloqueando a entrada. Esse cara é o Miles Archer, piloto, vizinho e, veja só, amigo do irmão dela. Que primeira impressão, hein? Já começa com um drama, um mistério, tipo, o que tá acontecendo aqui? Totalmente. E aí já vemos a genialidade da autora na estrutura da história. Não é linear. Ela divide tudo em duas narrativas. No presente, a gente vê pelos olhos da Tate. A gente sente a atração, mas também a frustração dela. E, ao mesmo tempo, a gente tem capítulos que nos jogam 6 anos no passado. E esses são contados pelo próprio Miles. Essa escolha é, assim, fundamental, porque ela nos coloca na mesma posição da Tate. A gente também não sabe o que aconteceu com ele. A grande pergunta não é, será que eles ficam juntos? Não. É, o que transformou aquele homem do passado nesse cara de agora? Exato, porque no presente a química deles é, assim, inegável. É explosiva. Mas o Miles é um muro, uma fortaleza. Ele logo de cara propõe um acordo que parece quase um contrato. Um relacionamento só físico. E para isso ele tem duas regras bem claras. E aqui a gente entra na psicologia por trás disso. As regras não são só para manter um segredo, são sobre controle. A primeira, não pergunte sobre o meu passado. Certo. E a segunda, nunca espere um futuro comigo. Olha, isso é um reflexo clássico de estresse pós-traumático. Ele está tentando gerenciar o ambiente para evitar qualquer gatilho. Sabe, ele não está pedindo privacidade. Ele está recrutando ela para ajudar a policiar as próprias emoções dele. A intimidade física é permitida, mas a vulnerabilidade? Proibida. Proibida. É o único jeito que ele encontra para se sentir seguro. E a Tati? Fico pensando por que ela aceita isso. A atração é forte, ok. Mas as regras são um sinal de alerta gigante. Ela entra nessa com uma esperança, talvez meio ingênua, de que ela vai ser a exceção. A pessoa que vai conseguir consertar ele. É uma armadilha. É a clássica síndrome da salvadora. Ela vê lampejos, sabe? Pedaços de um homem bom por baixo daquela casca toda. E ela acredita que o amor dela pode ser a cura. Ela aposta que a conexão deles vai, em algum momento, quebrar as regras que ele mesmo criou. O que ela não entende, pelo menos no começo, é a profundidade do trauma que ela está enfrentando. E para a gente entender o tamanho desse abismo, a gente precisa fazer o que a Tate mal pode. Voltar 6 anos. Certo. E nesses flashbacks, o Miles é outra pessoa, né? Completamente diferente. Aberto, sonhador, até poético. É lá que ele conhece a Rachel. Exatamente. O primeiro amor dele. Uma paixão daquelas de cinema, avassaladora, que acontece no último ano do colégio. Ele a vê e, sente na hora que é ela. Esse Miles do passado é cheio de vida, de planos. É um contraste brutal com um homem silencioso do presente. Ele escrevia poesias, se declarava. Era esperança em pessoa. Pois é. Mas a vida complica. Quase que imediatamente surge um obstáculo enorme. O pai dele e a mãe dela. Isso. Eles começam a namorar e, de repente, o amor dos dois vira um segredo. Eles podem virar meio-irmãos. O que, claro, só deixa tudo mais intenso. Aquele tempero do amor proibido. E a situação escala. Rachel engravida, e aqui a gente vê o caráter daquele Miles de 18 anos. A reação dele não é pânico. É comprometimento. Total. Ele não pensa 2 vezes, começa a procurar moradia para famílias na faculdade, faz planos, ele assume a responsabilidade de uma forma muito madura. Ele estava 100% entregue àquele futuro. É, e é essa entrega que torna o que vem depois tão devastador. O centro de tudo. Ele sofre um acidente de carro. O carro capota, cai num lago.
E o filho recém-nascido deles, o Clayton, que estava na cadeirinha, morreu afogado. Nossa! E o detalhe que a autora nos dá é cruelmente específico e fundamental para o trauma. No meio daquele caos, debaixo d'água, o Miles consegue tirar a Rachel do carro. Ele volta para pegar o bebê. Mas já era tarde. Tarde demais. E a Rachel, no auge do desespero, do luto, grita a frase que vai assombrar ele para sempre. Você deveria ter salvado ele, não eu. Putz, essa frase é o golpe final. É mais que a dor da perda. É a culpa. Na cabeça dele, ele não é só um pai que perdeu um filho. Ele é o culpado. Ele fez a escolha errada. Exatamente. A partir daí, o amor dele se torna insuportável. A Rachel deixa porque olhar para ele é um lembrete constante da perda. E o Miles, ele internaliza aquela acusação. Ele se convence de que não merece ser feliz, não merece amor. As duas regras que ele cria para Tati não são sobre ser frio ou misterioso, sabe? Não, são a punição dele. São a sentença que ele deu a si mesmo. É a manifestação literal do lado feio do amor que ele viveu. Uma dor tão profunda que o fez acreditar que o próprio amor é uma ameaça. E de repente tudo no presente faz sentido. Um sentido terrível, mas faz. A gente entende o pânico dele depois de qualquer momento de intimidade emocional com a Tate. E aquela primeira cena, ele bêbado no corredor. A gente descobre que era o dia em que o Clayton faria 6 anos. Não era só uma bebedeira, era um ritual de luto, de autopunição. E a Tate tá no meio dessa montanha-russa tentando decifrá-lo. Ela se agarra a pequenos gestos, sabe? Coisas que furam a armadura dele. Um dia ele aparece com suco de laranja, a bebida preferida dela, sem ela pedir. Outro dia ele para o carro no frio para dar um cobertor para um morador de rua. São esses momentos que alimentam a esperança dela de que o verdadeiro Miles ainda tá ali. Mas isso justifica o jeito que ele a trata? Porque uma coisa é ter um trauma. Outra é usar isso, mesmo que inconscientemente, para ser cruel. A linha é bem tênue, né? É uma ótima pergunta. E o livro não tenta justificar, mas explicar. O comportamento dele é destrutivo, sem dúvida. Ele a magoa muito. O ápice disso, para mim, é o ponto de ruptura deles. Durante um momento de intimidade, num lapso... Ele a chama de Rachel. Exato. Nossa, essa cena é brutal. É a confirmação de todos os medos da Tate. Ela não é a Tate para ele. Ela é um corpo, uma substituta, uma forma de aplacar a dor sem nunca tocar na ferida de verdade. Naquele momento ela entende que não está competindo com outra mulher. Ela está competindo com um fantasma. E contra um fantasma, não dá para vencer. É o fim da linha para ela. Ela o confronta uma última vez, implora por uma chance real, por um pingo de vulnerabilidade, mas ele não consegue. A dor ainda é grande demais. E com o coração partido, ela vai embora. O relacionamento se tornou insustentável. A partida dela funciona como um choque para ele, mas a mudança não é só por causa disso, né? Não, tem outras pessoas. Sim, e isso é importante. A cura dele não é mágica. Tem conversas com o melhor amigo, Ian, e principalmente com o Cap, o ascensorista idoso do prédio. Ele é muito sábio, quase uma figura paterna. E tem uma frase que ele diz para Tate que é muito marcante. Ele fala tipo... Às vezes, o espírito de um homem simplesmente não é forte o suficiente para aguentar os fantasmas do passado. Talvez aquele garoto tenha apenas perdido o espírito no meio do caminho. Essa observação muda a perspectiva, né? Totalmente. E a partir daí, ele toma o passo mais difícil e mais necessário de todos. Ele vai atrás da Rachel. Ele vai. Precisa de um encerramento. Um ponto final. Ele precisa ver que ela sobreviveu, que ela seguiu em frente. Exato. E ele a encontra feliz, casada, com uma filha chamada Claire. Claire, o nome que eles tinham escolhido. O nome que eles tinham escolhido juntos para uma menina. Ver a Rachel em paz, finalmente, o liberta daquela culpa esmagadora. É como se, ao vê-la se perdoar e ser feliz, ele finalmente recebesse a permissão para fazer o mesmo. E a própria Rachel incentiva. Diz para ele se permitir amar de novo. É um momento de catarse, né? E com esse peso tirado das costas, ele finalmente tem força para lutar pela Tate.
Ele vai até o novo apartamento dela e espera na porta. Por 6 horas. 6 horas. A espera é simbólica. São os 6 anos de dor sendo superados pela paciência, pela esperança no futuro. E quando ela chega, não tem mais regra. Pelo contrário. Ele quebra todas. Ele se abre, conta toda a história, expõe toda a dor. Ele não pede um acordo, ele pede uma chance. Um futuro. E o livro termina com um epílogo lindo, anos depois. Eles estão casados, com uma filha recém-nascida. E o nome dela é Sam. Em homenagem a Samuel, o nome verdadeiro de Capim. A cena final é o Miles segurando a filha e chorando. E o texto faz questão de dizer que, pela primeira vez desde a morte de Clayton, são lágrimas de alegria. O ciclo se completa. O amor que um dia o destruiu Agora o reconstrói. é uma jornada de cura muito poderosa. E isso nos traz de volta ao título. O lado feio do amor não é sobre um relacionamento tóxico, é sobre as facetas mais dolorosas que o amor pode ter. O luto, a perda, a culpa. A culpa paralisante. A história mostra que amor e dor podem e muitas vezes precisam coexistir. E que mesmo depois de viver o lado mais feio, mais devastador, ainda é possível lutar para reencontrar o lado bonito. É uma exploração muito honesta sobre trauma e sobre a dificuldade de se permitir ser vulnerável de novo. A história termina com o Miles encontrando essa felicidade com a Tate, que foi sem dúvida essencial no processo dele. Isso nos deixa com a provocação final para pensar. A história mostra que o amor da Tate foi um catalisador para a cura de Miles. Mas isso nos faz questionar: até que ponto o amor de outra pessoa pode, de fato, curar as nossas feridas mais profundas? Ou será que o amor de alguém serve mais como um farol, sabe? Um incentivo? Exato. Mas a parte mais difícil da jornada de cura, aquela que acontece no escuro, dentro da gente, talvez precise ser percorrida sozinha, antes que a gente possa aceitar de verdade uma nova luz.